Um milionário solitário, marcado por traições e perdas, decide testar a honestidade da filha de sua faxineira. Fingindo dormir ao lado de um cofre aberto, ele espera flagrar a criança cedendo à tentação. Mas o que ela faz com o dinheiro desmonta anos de desconfiança acumulada no coração do homem. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Roberto Almeida nunca imaginou que chegaria onde estava. Não da forma como chegou. Olhando pela janela panorâmica de sua mansão no Jardim Europa, em São Paulo, ele enxergava a cidade se estendendo como um mapa de conquistas e feridas. Cada prédio alto, cada luz acesa na distância, parecia contar uma história de luta, ambição e sobrevivência. Mas, dentro daquela casa imensa, rodeada por jardins que mais pareciam obras de arte vivas, Roberto sentia apenas o peso do silêncio. Um silêncio que não era paz, mas ausência. Ausência de risos, de conversas genuínas, de olhares que não calculassem quanto poderiam ganhar com sua proximidade. Aos 53 anos, Roberto construíra um império no ramo de tecnologia e investimentos. Começara do nada, filho de um comerciante de bairro e de uma professora primária, crescera vendo os pais trabalharem até a exaustão para garantir que ele tivesse uma educação decente. Estudou em escola pública até conseguir uma bolsa para uma universidade particular, e foi lá que sua vida começou a mudar. Inteligente, determinado e com uma visão de negócios que poucos conseguiam acompanhar, Roberto escalou degraus que pareciam impossíveis. Aos 30 anos, já tinha sua própria empresa. Aos 40, era um dos empresários mais respeitados do país. Mas o sucesso teve um preço alto. Muito alto. Seu primeiro sócio, um amigo de faculdade que jurava lealdade eterna, desviou milhões em um esquema que quase destruiu tudo o que Roberto havia construído. A traição foi descoberta tarde demais, depois que o dinheiro já havia sumido e a confiança já estava estilhaçada. Roberto perdeu não apenas recursos financeiros, mas também a ingenuidade de acreditar que amizade e negócios poderiam andar juntos. Reconstruiu o império sozinho, com unhas e dentes, mas a marca daquela traição nunca saiu de sua alma. Depois veio o casamento. Patrícia era tudo o que Roberto achava que queria. Bonita, elegante, de família tradicional paulistana, com sobrenome que abria portas nos círculos mais exclusivos da cidade. Casaram-se em uma cerimônia grandiosa, com mais de 500 convidados, e construíram uma vida que, vista de fora, parecia perfeita. Mas por dentro, o relacionamento era frio como mármore. Patrícia se interessava pela conta bancária de Roberto, pelos jantares beneficentes onde podia exibir suas joias, pelas viagens internacionais onde tirava fotos para as redes sociais. Não se interessava por ele. Não realmente. O divórcio veio depois de 15 anos de um casamento que era apenas aparência. Patrícia levou metade de tudo como mandava a lei e ainda tentou levar mais, inventando histórias, distorcendo fatos, usando advogados caros para sangrar até a última gota de recursos que pudesse extrair. Roberto saiu daquele processo não apenas mais pobre, mas completamente esgotado emocionalmente. Jurou a si mesmo que nunca mais permitiria que alguém chegasse perto o suficiente para feri-lo daquela forma. A mansão onde agora vivia sozinho era imensa demais para uma pessoa só. 3 andares, 12 quartos, salões que poderiam receber centenas de pessoas, uma piscina coberta e aquecida, jardins que exigiam uma equipe inteira para manutenção, garagem para 10 carros importados que raramente saíam do lugar. Tudo impecável, tudo organizado, tudo gelado. As paredes eram brancas, os móveis modernos e minimalistas, as obras de arte contemporâneas estrategicamente posicionadas. Mas não havia calor, não havia vida. Era como viver dentro de uma galeria de museu depois do expediente, quando os visitantes vão embora e restam apenas os objetos vazios. Roberto tinha funcionários, é claro, uma equipe pequena e rigorosamente selecionada, um motorista, 2 seguranças,
um jardineiro que vinha 3 vezes por semana e 3 pessoas responsáveis pela limpeza e organização da casa. Ele mantinha todos à distância. Pagava bem, muito bem, mas deixava claro que não queria intimidade. Não queria conversas pessoais, não queria saber de problemas familiares, não queria criar laços. Trabalho era trabalho, dinheiro por serviço. Simples assim. Entre os funcionários havia Mariana Santos. Ela trabalhava na casa havia apenas 6 meses, contratada depois que a funcionária anterior pediu demissão para cuidar da mãe doente. Mariana era diferente das outras pessoas que passaram pela mansão. Quieta, discreta, eficiente, fazia seu trabalho sem reclamar, sem pedir favores, sem tentar puxar conversa. Roberto mal trocava palavras com ela, cumprimentava com um aceno de cabeça quando a via, e ela respondia da mesma forma, sempre mantendo os olhos baixos, sempre respeitosa. O que Roberto não sabia era a história que Mariana carregava. Ela tinha 32 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira de lutas. Engravidou aos 17, ainda no 2º ano do ensino médio, de um namorado que prometeu ficar ao seu lado para sempre e desapareceu, assim que soube da gravidez. A família de Mariana, profundamente religiosa e rígida, não aceitou. Disseram que ela havia trazido vergonha para o nome da família, que era uma decepção, que precisava arcar sozinha com as consequências de seus erros. Mariana saiu de casa com a roupa do corpo e uma mala pequena. Dormiu em abrigos, trabalhou em tudo o que apareceu. Faxina, cozinha de restaurante, lavagem de roupa, cuidado de idosos. Quando Isabela nasceu, uma menina pequena e frágil, mas com olhos cheios de vida, Mariana fez um juramento silencioso, enquanto segurava aquele serzinho nos braços pela primeira vez. Criaria sua filha com dignidade, honestidade e amor, mesmo que o mundo inteiro virasse as costas para elas. E foi exatamente isso que fez. Isabela agora tinha 10 anos, e era a razão pela qual Mariana acordava todos os dias antes do sol nascer. A menina estudava em uma escola pública do bairro onde moravam, na zona leste de São Paulo, longe do luxo do Jardim Europa. Mariana fazia questão de acompanhar cada lição de casa, cada prova, cada reunião de pais. Ensinava à filha que o caráter valia mais do que qualquer outra coisa no mundo, que roubar era errado mesmo quando se tinha fome, que mentir era inaceitável mesmo quando a verdade doía. Dezembro chegou quente em São Paulo, como sempre. As escolas entraram em recesso e Mariana se viu em uma situação complicada. Não tinha com quem deixar Isabela durante o horário de trabalho. A vizinha que normalmente cuidava da menina viajaria para o interior visitar parentes. Depois de muito hesitar, Mariana conversou com Célia Rodrigues, a administradora da mansão, uma mulher de 48 anos que gerenciava os funcionários e controlava cada detalhe da rotina da casa. Célia era rígida, controladora e deixava claro que comandava aquele espaço com mão de ferro. Ela tinha chegado à posição de administradora depois de anos trabalhando como secretária particular de Roberto e se orgulhava de conhecer cada canto daquela mansão, cada hábito do patrão, cada segredo guardado entre aquelas paredes brancas. Quando Mariana pediu permissão para trazer Isabela durante alguns dias, Célia franziu o senho. Crianças não deveriam estar naquele ambiente, disse ela. A mansão não era lugar para brincadeiras, não era parque de diversões. Mas Roberto estava viajando a negócios e Célia, depois de muito resistir, acabou cedendo com uma condição. A menina deveria ficar invisível, quieta, sem incomodar, sem tocar em nada. Mariana agradeceu com a voz tremendo e prometeu que Isabela seria silenciosa como uma sombra. Isabela entrou naquela casa enorme com os olhos arregalados. Nunca tinha visto nada parecido. Os lustres de cristal que pendiam do teto alto pareciam cachoeiras de luz. Os pisos de mármore brilhavam tanto que ela conseguia ver seu próprio reflexo. As escadas eram largas, cobertas por um tapete vermelho que parecia coisa de filme. A menina segurava firme na mão da mãe, intimidada por tanta grandeza. Mariana deu instruções claras. Isabela deveria ficar sentada em um canto discreto do jardim interno, longe das áreas principais, com seus cadernos de colorir e alguns livros. Não poderia correr,
Não poderia gritar, não poderia explorar. A menina concordou, séria, entendendo que aquilo era importante para a mãe. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Isabela ficava quietinha, desenhando, lendo, às vezes cantarolando baixinho músicas que aprendia na escola. Mariana trabalhava com ainda mais afinco, querendo provar que a presença da filha não atrapalhava em nada. Limpava, organizava, passava pano em cada superfície até que tudo brilhasse. Roberto voltou de viagem em uma quinta-feira à tarde. Entrou na mansão cansado, com aquela sensação de vazio que sempre o acompanhava. Cumprimentou Célia com um aceno, subiu para o escritório no segundo andar e se deixou cair na poltrona de couro que ficava de frente para a janela. De lá, conseguia ver os jardins, a piscina e um pedaço da cidade ao longe. Foi quando viu uma menina pequena de cabelos presos em um rabo de cavalo, sentada, no jardim interno com um livro no colo. Franziu o senho. Quem era aquela criança? O que fazia ali? Chamou Célia pelo interfone. A administradora apareceu em menos de 2 minutos, sempre pronta, sempre eficiente. Roberto apontou para a janela. Quem é aquela menina, Célia? A administradora engoliu seco. Era a filha de Mariana, a funcionária da limpeza. Explicou a situação, disse que a escola estava em recesso, que tinha sido apenas por alguns dias, que a criança não estava atrapalhando nada. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a menina lá embaixo. Algo dentro dele se mexeu. Uma sensação estranha que não conseguia nomear. Não era raiva, não era incômodo. Era outra coisa. Talvez curiosidade. Talvez uma lembrança distante de quando ele mesmo era criança e ia com a mãe aos lugares onde ela fazia faxina para complementar a renda familiar. Tudo bem, disse ele finalmente. Pode ficar, mas mantenha-a longe das áreas principais. Célia assentiu, aliviada, e saiu. Roberto continuou observando a menina por mais alguns minutos antes de voltar sua atenção para os papéis sobre a mesa. Mas aquela noite, uma ideia começou a germinar em sua mente. Uma ideia sombria, nascida de anos de desconfiança e desilusão. Roberto tinha certeza absoluta de uma coisa. Todas as pessoas, sem exceção, tinham um preço. Todas sucumbiam à tentação quando a oportunidade aparecia. Ele tinha aprendido isso da forma mais dolorosa possível, repetidas vezes. Amigos, sócios, esposa, todos mostraram suas verdadeiras faces quando o dinheiro estava em jogo. E se ele pudesse provar isso mais uma vez? E se pudesse confirmar que sua visão de mundo estava correta, que sua desconfiança era justificada? A ideia foi tomando forma. Um teste, simples, direto, revelador. Ele deixaria uma situação obviamente tentadora e observaria o que aconteceria. Não para punir ninguém, não para prejudicar, mas apenas para confirmar o que já sabia, que a natureza humana era previsível, que todos roubavam quando achavam que não seriam pegos. Na manhã seguinte, sexta-feira, Roberto preparou tudo. Em seu escritório no segundo andar, havia um cofre antigo, mais decorativo do que funcional, que ele mantinha sempre fechado. Naquela manhã, abriu o cofre e colocou dentro várias notas de R$ 100, empilhadas de forma desorganizada, como se tivessem sido deixadas ali às pressas. Deixou a porta do cofre escancarada, visível para qualquer um que entrasse no escritório. Depois, avisou Célia que precisava que o escritório fosse limpo naquela tarde. Fazia tempo que não pedia isso, mas disse que estava esperando visitas importantes e queria tudo impecável. Célia, sempre obediente, confirmou que Mariana cuidaria disso. Roberto então se preparou. Colocou roupas confortáveis, ajeitou algumas almofadas na poltrona que ficava de costas para a porta, em um ângulo onde seria difícil ver seu rosto, e se sentou. Fingiu adormecer, relaxou o corpo, controlou a respiração para parecer estar em sono profundo. Mas seus sentidos estavam alertas. Cada som seria captado, cada movimento seria notado. Passou-se quase 1 hora. Roberto começou a se perguntar se o teste aconteceria mesmo naquele dia. Mas então ouviu. Passos leves no corredor, a porta se abrindo devagar. Mais passos, agora dentro do escritório. Mas eram passos diferentes. Não eram os passos de uma adulta.
Eram passinhos pequenos, hesitantes. A menina. Roberto manteve os olhos fechados, a respiração regular. Ouviu a criança parar, provavelmente avistando o cofre aberto e o dinheiro exposto. O silêncio se estendeu por longos segundos. E então, ao invés de ouvir o som de mãos pegando o dinheiro, Roberto ouviu algo completamente inesperado. A menina se ajoelhou. Ele pôde ouvir o som dos joelhos tocando o chão. E então, ela começou a mexer no dinheiro, mas não da forma que ele esperava. Ela estava organizando, empilhando as notas com cuidado, uma por uma, alinhando as pontas, separando por valor. E enquanto fazia isso, cantava, baixinho, quase sussurrando, uma musiquinha infantil que Roberto não reconhecia. A voz era doce, inocente, completamente tranquila. Roberto sentiu algo apertando em seu peito. Aquilo não estava no roteiro. Aquilo não fazia sentido. Forçou-se a continuar imóvel, a não abrir os olhos, a não revelar que estava observando tudo. A menina continuou trabalhando por vários minutos. Organizou todo o dinheiro, deixou tudo arrumado, dentro do cofre. E então Roberto a ouviu falar para si mesma, com aquela voz infantil, mas firme. Pronto. Agora está tudo organizadinho. A mamãe sempre diz que a gente não pode pegar o que não é nosso. Eu estou só ajudando a deixar bonito. Roberto sentiu como se algo dentro dele tivesse rachado. Uma fissura pequena, mas profunda, em toda aquela armadura de desconfiança que tinha construído ao longo dos anos. Ouviu a menina se levantar e sair do escritório, fechando a porta suavemente. Esperou mais alguns minutos antes de abrir os olhos. Levantou-se devagar, como se estivesse acordando, de um sono real, e caminhou até o cofre. Lá estava o dinheiro. Todo ele. Organizado, empilhado, intocado. Nem uma única nota havia sumido. Roberto ficou parado ali, olhando para aquelas pilhas de cédulas organizadas por mãos pequenas e inocentes, e pela primeira vez em muito tempo, não soube o que sentir. Sua certeza absoluta sobre a natureza humana tinha acabado de ser abalada por uma criança de 10 anos. Sentou-se novamente na poltrona, mas agora não fingia dormir. Apenas olhava para a cidade lá fora, perdido em pensamentos que não conseguia organizar. Quem era aquela menina? Como tinha aprendido valores assim tão jovem, vindo de um lugar onde provavelmente o dinheiro era escasso? Uma hora depois, ouviu vozes alteradas no corredor. Reconheceu a voz de Mariana, tensa, assustada. Levantou-se e abriu a porta do escritório. A cena que presenciou o deixou ainda mais perturbado. Mariana estava ajoelhada na frente de Isabela, segurando os ombros da menina com firmeza, o rosto marcado por uma mistura de medo e determinação. A voz dela tremia, mas as palavras saíam claras, firmes. Isabela, eu já te disse 1000 vezes. Você não pode tocar em nada nesta casa. Nada. Nem para arrumar, nem para ajudar, nem para nada. Você entende? Este não é nosso lugar. Não somos donas dessas coisas. A menina tinha os olhos marejados, mas não chorava. Eu só estava deixando bonito, mamãe. Eu não peguei nada. Só organizei. Mariana apertou os olhos, lutando contra as lágrimas. Eu sei, meu amor. Eu sei que você é uma menina boa, mas as pessoas podem não entender. Podem achar que você estava fazendo coisa errada. Você precisa ficar longe do dinheiro dos outros. Precisa ficar longe de tudo que não é nosso. Promete para a mamãe? Isabela assentiu, séria. Prometo. Mariana abraçou a filha com força, e Roberto pôde ver os ombros dela tremendo. Quando finalmente se separaram, Mariana se levantou e foi direto ao escritório. Entrou sem bater, os olhos vermelhos, e foi direto ao cofre. Recolheu todo o dinheiro com mãos trêmulas, fechou o cofre e se virou para sair. Foi só então que viu Roberto parado ali, observando tudo. O rosto dela empalideceu. Senhor Almeida, eu sinto muito. Minha filha não deveria ter entrado aqui. Ela não pegou nada, eu juro. Ela só organizou. Mas eu já conversei com ela. Isso não vai acontecer de novo. Por favor, não nos demita, por favor. Eu preciso deste trabalho. Roberto ficou em silêncio por um longo momento,
olhando para aquela mulher que tremia de medo de perder o emprego, mas que mesmo assim tinha corrido primeiro para proteger a integridade da filha, para ensinar a lição correta, antes de pensar em si mesma. "Tudo bem, Mariana", disse ele finalmente, a voz mais suave do que pretendia. "Não vou demitir vocês. Sua filha não fez nada de errado." Mariana pareceu não acreditar no que ouvia. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alívio. "Obrigada, senhor. Muito obrigada. Isso não vai acontecer de novo." Ela saiu rapidamente, levando Isabela pela mão. Roberto ficou sozinho no corredor, observando mãe e filha desaparecerem escada abaixo. Aquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou na biblioteca do primeiro andar, com um copo de uísque que mal tocou, pensando na menina organizando o dinheiro, pensando na mãe ensinando valores de forma tão firme e amorosa, pensando em como tinha certeza de que todas as pessoas eram corruptas, gananciosas, interesseiras. E agora? Agora tinha visto com os próprios olhos algo diferente. Tinha visto honestidade pura, inocente, desinteressada, em uma criança pobre, em uma criança que, teoricamente, teria todos os motivos para pegar aquele dinheiro e nunca mais olhar para trás. Mas ela não pegou. Ela organizou. E cantou enquanto fazia isso. Roberto passou a mão pelo rosto, cansado. Talvez o mundo não fosse tão preto no branco quanto ele tinha decidido que era. Talvez ainda existissem pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas que não tinham um preço. Ou talvez fossem apenas exceções, anomalias estatísticas em um mundo onde a regra ainda era a ganância. Decidiu que precisava saber mais. Quem era aquela mulher? Que história tinha vivido para criar uma filha assim? E, mais importante, aquilo era real ou apenas uma fachada temporária? No dia seguinte, sábado, Roberto chamou Célia ao escritório e perguntou sobre Mariana. Queria saber há quanto tempo ela trabalhava ali, de onde vinha, se tinha dado algum problema. Célia, sempre detalhista, puxou a ficha de Mariana do arquivo. "Ela está aqui há 6 meses", explicou Célia. "Trabalha bem, nunca reclamou, nunca pediu adiantamento, nunca faltou. É meio fechada, não conversa muito com os outros funcionários. Mora na Zona Leste, tem só a filha, não tem marido. Isso é tudo que sei." Roberto assentiu, pensativo, e mandou Célia aumentar o salário de Mariana naquele mês, discretamente. Não queria explicações, não queria alarde. Apenas queria fazer alguma coisa, mesmo sem saber direito por quê. Quando Mariana recebeu o pagamento na segunda-feira seguinte e viu o valor maior, ficou confusa. Procurou Célia achando que tinha acontecido um erro. Mas Célia, seguindo as instruções de Roberto, disse que era um bônus de final de ano. Nada demais. Mariana saiu dali ainda confusa, mas profundamente grata. Aquele dinheiro extra significava que ela poderia comprar um tênis novo para Isabela, cujo calçado já estava apertando. Significava que poderia pagar a conta de luz que estava atrasada. Significava um respiro em um orçamento sempre apertado demais. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento de 2 cômodos na periferia, Mariana abraçou Isabela e agradeceu em silêncio por tudo o que tinham. Não era muito, mas era delas. E era honesto. Roberto, em sua mansão vazia e enorme, também olhava pela janela naquela noite. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinho. Havia uma fagulha de algo que ele pensava ter perdido para sempre. Algo pequeno, frágil, mas que insistia em brilhar. Era esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, o mundo não fosse tão cruel quanto ele tinha decidido que era. Mas essa esperança logo seria testada de formas que ele jamais poderia imaginar. Porque dentro daquela mansão, nem todos viam com bons olhos o que estava acontecendo. E a inveja, quando plantada em solo fértil, cresce rápido e com raízes profundas. A tempestade estava apenas começando. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na mansão. Roberto começou a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Observava Mariana trabalhando, sempre discreta, sempre eficiente, com aquele ar de quem carrega mais responsabilidades
do que os ombros deveriam suportar. Via Isabela, nos dias em que a menina ainda estava ali, sempre quieta, sempre obediente, com aquele livro no colo e aqueles olhos curiosos que pareciam absorver cada detalhe do mundo ao redor. Mas Roberto não era o único observando. Célia Rodrigues tinha notado as mudanças. Pequenas coisas que para outros passariam batidas, mas que para ela, que controlava cada centavo gasto naquela casa, eram impossíveis de ignorar. O aumento no salário de Mariana. O fato de Roberto nunca ter reclamado da presença da menina. A forma como ele às vezes perguntava, de passagem, se estava tudo bem com as funcionárias, algo que nunca tinha feito antes. Célia trabalhava para Roberto há mais de 10 anos. Tinha começado como secretária, subido para assistente pessoal e finalmente alcançado o posto de administradora da mansão. Conhecia cada humor dele, cada preferência, cada mania. E uma das coisas que ela conhecia melhor era a desconfiança profunda que ele tinha de todas as pessoas. Por isso, ver Roberto aparentemente desenvolvendo algum tipo de interesse por uma simples funcionária da limpeza a incomodava profundamente. Célia não era má, não exatamente, mas era ambiciosa e territorial. Tinha construído sua posição com muito esforço e não pretendia deixar que ninguém ameaçasse isso. E Mariana, com sua humildade quase irritante e sua filha bem educada demais, estava começando a parecer uma ameaça. Os outros funcionários também notaram. Paulo, o motorista, comentou no almoço que o patrão tinha mandado aumentar o salário da Mariana. Silvia e Regina, as outras 2 funcionárias da limpeza, trocaram olhares significativos. Por que só ela tinha recebido aumento? Elas não trabalhavam tão bem quanto? Não estavam ali há mais tempo? Os rumores começaram baixinho, como sempre começam. Alguém sugeriu que talvez Mariana tivesse feito algo especial para merecer o aumento. Outro alguém levantou a sobrancelha de forma sugestiva. Célia não alimentava diretamente esses rumores, mas também não fazia nada para detê-los. Afinal, pensava ela, se Mariana estava conseguindo favores especiais do patrão, os outros funcionários tinham o direito de saber. Janeiro chegou trazendo o calor escaldante típico do verão paulistano. A cidade fervia, o asfalto queimava e dentro da mansão climatizada de Roberto, a temperatura emocional também começava a subir. Foi nesse mês que Júlia Almeida chegou. Júlia era sobrinha de Roberto, filha de seu irmão mais novo, Marcelo, que vivia em Brasília. Aos 23 anos, Júlia era tudo o que Roberto tinha aprendido. A desconfiar. Bonita, charmosa e completamente mimada. Tinha crescido na riqueza, estudado em escolas particulares caras, viajado para o exterior todo ano e desenvolvido aquela arrogância sutil de quem nunca precisou lutar por nada. Marcelo ligou para Roberto no final de dezembro, pedindo um favor. Júlia tinha acabado de se formar em publicidade, mas não queria trabalhar ainda. Estava entediada em Brasília, todos os amigos tinham viajado, e ela queria passar um tempo em São Paulo. Poderia ficar com Roberto por algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses. Roberto hesitou. Não gostava de visitas. Não gostava de ter que dividir seu espaço, sua rotina, sua solidão escolhida. Mas Marcelo era seu irmão, e apesar de não serem próximos, ainda havia algum senso de obrigação familiar. Acabou concordando, mas deixou claro que tinha trabalho, que não seria anfitrião em tempo integral, que Júlia precisaria se virar. Júlia chegou em uma segunda-feira à tarde, desembarcando de um carro de aplicativo de luxo, com 3 malas grandes e uma bolsa de grife que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Mariana. Ela usava óculos escuros enormes, shorts curtíssimo e uma blusa de seda que mostrava mais do que escondia. Os cabelos, loiros, estavam perfeitamente escovados, as unhas impecavelmente feitas, e o perfume caro que exalava dela preenchia o ambiente. "Tio Roberto", ela disse com um sorriso ensaiado, abraçando-o rapidamente sem realmente tocar. "Obrigada por me receber. Brasília estava insuportável, você não tem ideia." Roberto apenas assentiu, indicando que Célia mostraria o quarto. Júlia subiu as escadas como se fosse dona do lugar, comentando sobre a decoração, sugerindo mudanças,
reclamando que o ar-condicionado estava muito forte. Nos primeiros dias, Júlia ficava principalmente em seu quarto, saindo apenas para comer ou para usar a piscina. Passava horas nas redes sociais, tirando fotos da mansão, da piscina, da vista, sempre com filtros perfeitos e legendas sobre como estava relaxando em seu refúgio paulistano. Roberto mal a via, o que era um alívio. Mas na quinta-feira daquela semana, Júlia resolveu explorar a casa. Perambulou pelos corredores, entrou em salas que ninguém usava, mexeu em coisas que não eram dela. Foi quando encontrou Mariana limpando a biblioteca do primeiro andar. Júlia a observou por um momento, apoiada no batente da porta, com aquele ar de superioridade que vinha tão naturalmente para ela. Mariana limpava as prateleiras com cuidado, tirando cada livro, passando o pano, recolocando tudo no lugar. Nem tinha notado a presença de Júlia. "Oi", disse Júlia finalmente, fazendo Mariana se assustar e quase derrubar um livro. "Boa tarde", respondeu Mariana, baixando os olhos imediatamente. "Posso ajudar em alguma coisa?" Júlia deu um sorriso pequeno, quase zombeteiro. "Não, só curiosidade. Você é nova aqui, não é? Trabalho aqui há alguns meses. E aquela menina que eu vi no jardim? É sua filha?" Mariana engoliu seco. "Sim, senhora. Mas ela só ficou aqui durante as férias escolares. Agora as aulas voltaram. Ela não vem mais." Júlia assentiu lentamente, seus olhos avaliando Mariana de cima a baixo, notando o uniforme simples, as mãos ásperas de tanto trabalho, a postura humilde. "Entendo. E você mora longe daqui?" "Na Zona Leste, senhora." "Que longe? Deve acordar muito cedo, imagino." "Acordo, sim, senhora." Júlia ficou em silêncio por mais um momento, apenas observando, e então deu meia volta e saiu, deixando Mariana com uma sensação estranha de desconforto. Havia algo naquele olhar, naquele tom de voz, que não era simplesmente curiosidade. Era algo mais calculado, mais frio. Nos dias seguintes, Júlia começou a prestar atenção em tudo o que acontecia na casa. Observava os funcionários, fazia perguntas sutis, criava conversas aparentemente inocentes, mas que na verdade eram interrogatórios disfarçados. Descobriu sobre o aumento de salário de Mariana. Descobriu sobre Isabela organizando o dinheiro no escritório. E uma ideia começou a se formar em sua mente. Júlia tinha vindo para São Paulo não apenas para fugir do tédio, mas também porque estava com problemas financeiros que não queria que a família soubesse. Tinha gastado muito mais do que devia, tinha dívidas de cartão de crédito que não conseguia pagar e precisava de dinheiro. Sabia que Roberto era extremamente rico, mas também sabia que ele não daria dinheiro assim, de graça, sem motivo. Então começou a planejar. Se conseguisse criar situações onde parecesse que coisas estavam sumindo e se conseguisse colocar a culpa em Mariana e na filha dela, talvez Roberto percebesse que tinha sido tolo em confiar nelas. E talvez no processo, Júlia conseguisse desviar algumas coisas de valor para vender discretamente e pagar suas dívidas. A primeira coisa que desapareceu foi uma caneta de ouro que Roberto mantinha em seu escritório. Era uma Montblanc antiga, presente de um empresário japonês anos atrás. Roberto notou o sumiço, mas não deu muita importância inicialmente. Achou que talvez tivesse guardado em outro lugar e esquecido. Mas então começaram a sumir outras coisas. Um relógio suíço que ficava na sala de estar, uma caixa de charutos cubanos caros, um pequeno porta-retratos de prata. Nada que fosse fazer falta imediata, mas coisas de valor. Júlia, sempre atenta, comentava sobre os sumiços. "Nossa, tio, que estranho. Você não acha que alguém pode estar pegando essas coisas? Deveria tomar cuidado, né? Afinal, você tem tantos funcionários aqui." Roberto começou a ficar incomodado. A desconfiança antiga, que tinha ficado adormecida depois do episódio com Isabela, começava a despertar. Mandou instalar mais câmeras de segurança, mas de forma que não fosse óbvio. Queria pegar quem quer que fosse em flagrante. Célia, aproveitando a situação, começou a fazer comentários sutis. "Senhor Almeida, não quero acusar ninguém sem provas, mas essas coisas começaram a sumir depois que aquela funcionária começou a receber tratamento especial."
Talvez ela tenha se sentido muito à vontade. Talvez ache que pode fazer o que quiser. Roberto não respondeu, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Seria possível? Teria ele se deixado enganar por um ato ensaiado de honestidade? Aquela organização do dinheiro teria sido apenas uma estratégia para ganhar confiança antes de começar a roubar de verdade. A dúvida era como veneno. Uma vez plantada, crescia e se espalhava. Mariana sentia a mudança de atmosfera na casa. Os outros funcionários tinham ficado mais distantes. Célia a observava com olhos frios. Até Roberto, que tinha sido gentil depois do incidente do dinheiro, agora parecia evitá-la. Ela não entendia o que tinha acontecido, mas sentia que algo estava muito errado. Em uma tarde de fevereiro, Isabela voltou a aparecer na mansão. Tinha sido dia de reunião de pais na escola, e Mariana precisava trabalhar algumas horas extras. Pediu permissão para trazer a filha novamente, prometendo que seria apenas aquele dia. Roberto, distraído com problemas da empresa, acenou que sim, sem prestar muita atenção. Isabela ficou no jardim como sempre, quietinha, desenhando em seu caderno. Mas o calor estava insuportável lá fora, e depois de um tempo, ela pediu para a mãe se podia entrar e ficar na sala de estar, que era fresca e tinha ar-condicionado. Mariana hesitou, mas acabou concordando, desde que a menina não tocasse em nada. Isabela entrou e sentou-se no chão, encostada na parede, continuando seus desenhos. A sala era enorme, com móveis elegantes, tapetes persas e várias esculturas modernas distribuídas estrategicamente. Uma delas, uma peça de vidro azul que representava uma onda do mar, estava posicionada em uma mesa baixa perto da janela. A menina estava tão concentrada em seus desenhos que não percebeu quando sua mochila, ao se movimentar, esbarrou na mesa. A escultura balançou. Isabela olhou para cima, assustada, e estendeu a mão tentando segurar a peça antes que caísse. Mas era tarde demais. O som do vidro se estilhaçando contra o piso de mármore ecoou pela casa inteira. Isabela congelou, os olhos arregalados de pânico, olhando para os cacos azuis espalhados pelo chão. Suas mãos tremiam. Ela não tinha feito por querer. Não tinha feito por maldade. Tinha sido um acidente. Mas ela sabia, mesmo sendo criança, que aquilo era grave, muito grave. Mariana apareceu correndo, branca como papel. Atrás dela vieram Célia, Sílvia, Regina, Paulo e, por último, Roberto descendo as escadas com passos firmes e rosto fechado. Todos olhavam para a cena, a menina paralisada, os cacos de vidro, a mesa vazia onde antes estava a escultura. Célia foi a primeira a falar, a voz carregada de uma satisfação mal disfarçada. Eu avisei, Sr. Almeida. Eu avisei que não era apropriado ter crianças aqui. Agora veja o que aconteceu. Roberto olhou para os cacos, depois para Isabela, depois para Mariana. A funcionária tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não de autopiedade. Eram lágrimas de vergonha e desespero. Senhor Almeida, eu sinto muito. Eu vou pagar pela escultura. Vou parcelar, vou trabalhar de graça, o que o senhor quiser. Mas, por favor, não nos mande embora. Foi um acidente. Minha filha não fez por mal. Júlia, que tinha ouvido o barulho e descido, observava a cena com interesse. Cruzou os braços e disse com falsa preocupação: Coitada da menina. Mas, né, tio, essas coisas acontecem quando você deixa pessoas de fora entrarem em ambientes que não estão acostumadas. Elas não sabem o valor das coisas, não sabem como se comportar. Não é culpa delas, é só incompatibilidade mesmo. As palavras de Júlia, aparentemente compreensivas, mas carregadas de veneno, atingiram Mariana como bofetadas. A funcionária apertou os lábios, abaixou a cabeça ainda mais. Roberto continuava em silêncio, olhando para a cena. Dentro dele havia uma guerra. Por um lado, a raiva por ter sua propriedade destruída, por ter confiado e ter essa confiança aparentemente traicionada pelos objetos que vinham sumindo. Por outro lado, a lembrança daquela manhã no escritório da menina organizando o dinheiro, cantando baixinho sem malícia alguma. Isabela finalmente encontrou sua voz, pequena e trêmula. Eu sinto muito, senhor. Eu não queria quebrar. Foi sem querer.
Minha mãe sempre ensina que a gente tem que cuidar das coisas, mas eu encostei sem ver. Me desculpa, por favor. A sinceridade na voz da criança era impossível de fingir. Roberto sabia disso, mas também sabia que coisas tinham sumido. E agora algo tinha sido destruído. Como distinguir entre acidente honesto e descuido proposital? Célia aproveitou o silêncio. Com todo respeito, Sr. Almeida, acho que chegou a hora de tomar uma decisão. Não podemos continuar tendo esse tipo de situação. O clima entre os funcionários está péssimo. Todos acham que há favoritismo. E agora isso. Talvez seja melhor para todos se Mariana procurasse outro emprego. Um lugar mais adequado para ela e sua filha. A sugestão pairou no ar como uma sentença de morte. Mariana segurava a mão de Isabela com tanta força que a menina fez uma careta de dor, mas não reclamou. Roberto respirou fundo. Vou pensar no que fazer, disse finalmente a voz cansada. Por hoje podem ir. Todos podem ir. Célia, mande alguém limpar isso. Mariana e Isabela saíram rapidamente, a menina chorando baixinho, a mãe tentando manter a compostura até chegarem ao vestiário, onde guardavam suas coisas. Quando finalmente ficaram sozinhas, Mariana abraçou a filha com força, permitindo-se chorar também. Tá tudo bem, meu amor. Foi um acidente. A gente vai ficar bem. Deus vai cuidar da gente. Mas Isabela, mesmo com apenas 10 anos, sentia o peso do mundo nos ombros. Eu estraguei tudo, mamãe. Você vai perder seu trabalho por minha causa. Não foi sua culpa. Essas coisas acontecem. E se eu perder esse trabalho, a gente encontra outro. A gente sempre dá um jeito. Mas Mariana sabia que não seria fácil. Trabalhos bons eram raros. Patrões que pagavam em dia e tratavam os funcionários com um mínimo de respeito eram ainda mais raros. E ela tinha uma filha para criar, contas para pagar, aluguel atrasado. Naquela noite, na mansão silenciosa, Júlia sorria enquanto mexia no celular. Seu plano estava funcionando perfeitamente. A escultura quebrada tinha sido um bônus inesperado. Agora só precisava dar o golpe final. E ela já sabia exatamente como fazer. No andar de cima, Roberto estava em sua biblioteca, segurando um copo de uísque e olhando para a foto que mantinha na escrivaninha. Era dele mesmo quando criança, ao lado da mãe, em frente à casa simples onde tinham morado. Sua mãe usava uniforme de empregada doméstica. Ele usava uma camisa remendada e chinelos de dedo. Havia esquecido de onde vinha. Havia se tornado tão rico e tão distante que não conseguia mais reconhecer honestidade quando a via. Mas então pensava nos objetos sumidos, na desconfiança que Célia plantava, nas palavras de Júlia sobre incompatibilidade de classes. E a dúvida voltava, corrosiva e insistente. Ele não sabia em quem confiar, não sabia em que acreditar, e essa incerteza o estava destruindo por dentro. Lá embaixo, Célia trancava a casa, checando cada porta, cada janela. Sentia que estava no controle da situação, que finalmente estava protegendo seu território daquela intrusa que tinha ameaçado sua posição. Não percebia que estava sendo usada como peça em um jogo muito maior. E Júlia, em seu quarto luxuoso, planejava o próximo movimento. Em poucos dias, colocaria em prática a parte mais cruel de seu esquema. Algo que não deixaria dúvidas na mente de Roberto. Algo que destruiria de vez qualquer resquício de confiança que ele ainda pudesse ter. A tempestade estava prestes a atingir seu ápice, e quando o trovão soasse, nada mais seria como antes. Os dias que seguiram ao incidente da escultura foram tensos e sufocantes. Mariana continuou trabalhando, mas agora sob um silêncio pesado que parecia pesar sobre seus ombros como chumbo. Os outros funcionários mal falavam com ela. Quando ela entrava em uma sala, as conversas cessavam. Quando passava pelos corredores, sentia os olhares seguindo seus movimentos, julgando, condenando. Roberto não tinha tomado uma decisão final sobre demiti-la, mas também não tinha dito que ela ficaria. Essa indefinição era quase pior do que uma demissão imediata. Era viver em um limbo de ansiedade constante, não sabendo se no dia seguinte ainda teria emprego, ainda poderia pagar o aluguel,
ainda conseguiria colocar comida na mesa para Isabela. A menina, por sua vez, se recusava a voltar à mansão. Mesmo quando Mariana não tinha com quem deixá-la, Isabela preferia ficar na casa da vizinha, ajudando com tarefas domésticas, do que pisar novamente naquele lugar onde tinha causado um problema tão grande. Ela tinha pesadelos quase todas as noites, sonhando com o som do vidro se despedaçando, com o olhar de desaprovação dos adultos, com a sensação de ter decepcionado a mãe. Júlia observava tudo com satisfação mal disfarçada. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Tinha conseguido criar um clima de suspeita e desconfiança. Agora só precisava dar o golpe final. Algo definitivo. Algo que não deixasse margem para dúvidas ou segundas chances. Foi então que ela teve a ideia perfeita. Em seu quarto, trancada, Júlia abriu o cofre onde guardava suas joias. Pegou um colar de esmeraldas que sua avó tinha lhe dado no 18º aniversário. Era valioso, sim, mas Júlia tinha outras peças. E esse colar seria o sacrifício necessário para seu plano. Ela já tinha tirado fotos dele, já tinha documentação, já sabia exatamente quanto valia. Depois que tudo acabasse, poderia alegar que tinha sido roubada e acionar o seguro. 2 problemas resolvidos de uma vez só. Júlia esperou pacientemente pela oportunidade certa. Essa oportunidade veio em uma terça-feira de manhã, quando Mariana precisou buscar material de limpeza no depósito externo da mansão. Isso significava que ela deixaria sua bolsa no vestiário dos funcionários, como sempre fazia. Júlia desceu silenciosamente, certificando-se de que não havia ninguém por perto. O vestiário ficava em uma área de serviço no térreo, separada das áreas principais da casa. Ela entrou, encontrou a bolsa surrada de Mariana pendurada no armário destrancado e colocou o colar no fundo, entre um casaco velho e um guarda-chuva quebrado. Depois, voltou para seu quarto, aguardou 2 horas e então começou a fazer alarde. Desceu as escadas correndo, o rosto vermelho, os olhos arregalados em pânico ensaiado. Tio Roberto, meu colar sumiu! Roberto estava em uma reunião virtual no escritório, mas saiu ao ouvir os gritos. O que foi, Júlia? Meu colar de esmeraldas, aquele que a vovó me deu. Eu deixei na cômoda do meu quarto e agora não está mais lá. Alguém roubou. Alguém entrou no meu quarto e roubou. Célia apareceu imediatamente, sempre atenta a qualquer problema na casa. Tem certeza que não guardou em outro lugar? Júlia a encarou com indignação. Claro que tenho certeza. Eu não sou criança para esquecer onde coloquei minhas coisas. Alguém roubou e eu quero que procurem. Roberto respirou fundo, sentindo uma dor de cabeça se formando. Está bem, vamos procurar. Célia, reúna todos os funcionários na sala de estar. Agora. Nos 15 minutos seguintes, os 5 funcionários que estavam na casa naquele dia foram convocados. Mariana, Sílvia, Regina, Paulo e o jardineiro, seu Francisco. Todos se reuniram na sala, tensos, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Roberto os encarou, o rosto sério. Um colar de esmeraldas desapareceu do quarto de minha sobrinha. É uma peça de valor sentimental e financeiro. Eu gostaria que, se alguém pegou por engano ou por qualquer motivo, devolva agora, sem perguntas, sem consequências. Apenas devolvam. O silêncio foi absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Júlia, que estava de pé ao lado de Roberto, cruzou os braços. Eu sei quem pegou, disse ela, a voz carregada de falsa tristeza. Eu não queria acreditar, mas agora não tenho escolha. Foi ela. Apontou diretamente para Mariana. Mariana sentiu o sangue gelar. Eu? Senhor Almeida, eu juro por Deus que não peguei colar nenhum. Eu nunca roubei nada na minha vida. Júlia balançou a cabeça, como se estivesse decepcionada. Você tem estado entrando em todos os cômodos da casa ultimamente. Tenho visto. E depois de tudo o que aconteceu, das coisas que sumiram, da escultura quebrada, não é difícil conectar os pontos. Senhor Almeida, Mariana repetiu, a voz tremendo agora desesperada. Eu não peguei. Por favor, o senhor tem que acreditar em mim. Célia interveio, a voz fria e pragmática. Senhor Almeida,
Sugiro que revistemos as bolsas de todos os funcionários. Se o colar não foi levado da casa ainda, deve estar com alguém. Roberto hesitou. Aquilo parecia excessivo, invasivo. Mas Júlia insistiu. Por favor, tio. Esse colar significa muito para mim. Foi o último presente que a vovó me deu antes de partir. Eu preciso dele de volta. Roberto assentiu lentamente. Está bem. Tragam as bolsas. Um por um, os funcionários foram buscar suas bolsas e as abriram na frente de todos. Silvia tinha apenas uma carteira, lenços de papel e uma marmita vazia. Regina tinha uma bolsa cheia de maquiagem barata e uma revista. Paulo tinha uma mochila com ferramentas e documentos do carro. Seu Francisco tinha uma sacola de pano com um caderninho e um terço. Sobrou Mariana. Ela trouxe sua bolsa com mãos trêmulas. Era uma bolsa velha, desbotada com alça remendada. Abriu-a devagar, mostrando o conteúdo. Uma carteira com poucos reais, a carteirinha de ônibus, um batom gasto, uma foto de Isabela, um caderninho onde anotava as despesas do mês. Célia, sem pedir licença, pegou a bolsa das mãos de Mariana e começou a revistar mais profundamente. Enfiou a mão dentro, mexeu entre os compartimentos internos, e então sua expressão mudou. Seus dedos tocaram algo duro, frio, escondido no fundo. Puxou o colar de esmeraldas. O mundo de Mariana desabou naquele instante. Júlia soltou um grito de vitória. Eu sabia, eu sabia. Olha aí, estava com ela o tempo todo. Mariana olhava para o colar nas mãos de Célia como se fosse uma cobra venenosa. Não, repetia, a voz quebrando, isso não é possível. Isso não estava aí. Eu não coloquei isso aí. Eu não sei como chegou aí, mas eu não peguei. Os outros funcionários a olhavam com uma mistura de choque e algo que parecia ser satisfação por não terem sido eles os acusados. Silvia balançou a cabeça, decepcionada. E a gente que achava que você era diferente, Mariana? Eu não peguei! Mariana gritou agora, as lágrimas escorrendo livremente. Alguém colocou isso na minha bolsa. Alguém está querendo me incriminar. Senhor Almeida, por favor, o senhor me conhece. O senhor viu o que minha filha fez com o dinheiro naquele dia? A gente não rouba. A gente não é assim. Roberto estava paralisado, olhando para o colar, para Mariana, para a cena toda. Dentro dele, uma guerra travava. A evidência estava ali inegável na bolsa dela. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança de Isabela organizando o dinheiro, cantando baixinho, voltava à sua mente com força. Júlia pressionou. Tio, você precisa chamar a polícia. Isso é roubo. Ela tem que ser punida. Não, Roberto disse finalmente, a voz cansada. Não vou chamar a polícia. Mas, Mariana, você está demitida. Imediatamente, pegue suas coisas e vá embora. Agora. Mariana estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Senhor Almeida, por favor, minha filha. Eu tenho contas para pagar. Eu preciso deste trabalho. Eu não peguei esse colar. Eu juro pela vida da minha filha que eu não peguei. Basta, Roberto disse, virando as costas. Não quero ouvir mais, vá embora. Mariana saiu daquele lugar cambaleando, cega pelas lágrimas, segurando sua bolsa vazia contra o peito. Os outros funcionários a observavam sair em silêncio. Célia tinha uma expressão de satisfação mal disfarçada. Júlia sorria abertamente, saboreando a vitória. Mas Roberto, enquanto subia as escadas de volta para seu escritório, sentia algo muito diferente de satisfação ou justiça. Sentia uma dúvida corrosiva, uma sensação de que algo estava profundamente errado. O desespero na voz de Mariana era real demais. As lágrimas eram genuínas demais. A negação era sincera demais. Ele se trancou no escritório e ficou ali por horas, olhando para a cidade lá fora, pensando. Quanto mais pensava, mais incômodo ficava. Algo não se encaixava. Se Mariana realmente tinha roubado o colar, por que carregá-lo na bolsa para o trabalho? Por que não vender imediatamente? Por que não esconder em algum lugar mais seguro? E então ele se lembrou. Câmeras de segurança. Tinha instalado câmeras novas após os primeiros sumiços. Câmeras discretas em pontos estratégicos. O vestiário dos funcionários tinha uma.
Ele poderia verificar se alguém tinha entrado lá além de Mariana. Poderia ver a verdade. Ligou para o técnico responsável pelo sistema de segurança e pediu acesso aos registros dos últimos dias. O técnico enviou tudo por e-mail. Roberto começou a assistir, acelerando as partes sem movimento, prestando atenção em cada entrada e saída do vestiário. Foi quando viu. Na manhã daquela terça-feira, às 9h43, Júlia apareceu na tela. Olhou ao redor, certificou-se de que estava sozinha e entrou no vestiário. Ficou lá por menos de 2 minutos. Quando saiu, tinha as mãos vazias e uma expressão satisfeita no rosto. Roberto rebobinou, assistiu de novo. E de novo. E de novo. Júlia tinha armado tudo. Sua própria sobrinha tinha colocado o colar na bolsa de uma funcionária inocente apenas para incriminá-la. Tinha mentido. Tinha manipulado. Tinha destruído a vida de uma mulher e sua filha por pura maldade. A raiva que Roberto sentiu naquele momento era diferente de tudo o que já tinha experimentado. Não era a raiva fria da traição nos negócios. Não era a raiva amargurada do divórcio. Era uma raiva ardente, visceral, de quem percebe que permitiu que uma injustiça terrível fosse cometida sob seu próprio teto. Salvou os vídeos, copiou em um pendrive e desceu, as escadas com passos firmes. Júlia estava na sala, pintando as unhas, completamente relaxada. Olhou para cima quando Roberto entrou e sorriu. Oi, tio. Ainda bem que tudo foi resolvido, né? Que situação horrível. Roberto parou na frente dela, os olhos duros como pedra. Júlia, eu preciso que venha comigo ao escritório. Agora. O tom dele fez o sorriso de Júlia vacilar. Ela percebeu que algo estava errado, mas ainda tentou manter a fachada. Tudo bem. O que foi? No escritório, Roberto colocou o pendrive no computador e abriu o vídeo. Virou a tela para que Júlia pudesse ver. Apertou o play. O rosto de Júlia empalideceu ao ver a si mesma entrando no vestiário. Ela abriu a boca, fechou, não conseguiu encontrar palavras. Você armou tudo, Roberto disse, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Você colocou seu próprio colar na bolsa dela. Você mentiu. Você destruiu a reputação de uma mulher inocente. Por quê? Para quê? Júlia tentou negar. Não, tio, isso não é o que parece, eu só... Não minta para mim! Roberto gritou agora, fazendo-a encolher na cadeira. Eu tenho provas. Você entrou naquele vestiário, você colocou o colar lá, e depois fez aquele teatro. Eu quero saber por quê. Júlia percebeu que não tinha saída. As lágrimas vieram, mas não eram de arrependimento. Eram de frustração por ter sido pega. Eu estava com dívidas, admitiu finalmente. Pensei que se ela fosse demitida, você me daria mais atenção. Talvez me ajudasse financeiramente. E eu também poderia acionar o seguro do colar depois. Roberto a encarou com uma mistura de nojo e tristeza. Você destruiu uma família por dinheiro. Por dívidas de cartão de crédito. Você tem ideia do que fez? Júlia não respondeu, apenas chorava. Pegue suas coisas, Roberto disse, virando as costas para... Ela se... Você tem 1 hora para sair da minha casa. Vou falar com seu pai. E não quero você perto de mim nunca mais. Júlia tentou argumentar, pedir desculpas, prometer que mudaria. Mas Roberto já não escutava. Chamou Paulo e mandou que ajudasse Júlia a fazer as malas e a levasse para o aeroporto. Ela saiu dali chorando, humilhada, mas Roberto não sentiu nem um pingo de pena. Depois, mandou chamar Célia. A administradora apareceu com sua eficiência habitual, mas parou ao ver a expressão no rosto de Roberto. Você sabia, ele disse. Não era uma pergunta. Célia hesitou. Senhor, Almeida, Você espalhou rumores. Você alimentou as suspeitas. Você queria que Mariana saísse daqui desde o começo. Por quê? Porque achava que ela estava ameaçando sua posição? Célia abaixou os olhos. Eu apenas estava protegendo seus interesses, senhor. Não, Roberto disse a voz dura. Você estava protegendo seu território e, no processo, ajudou a destruir uma mulher inocente. Você está dispensada, Célia, a partir de hoje. Mas, senhor Almeida, eu trabalho para o senhor há 10 anos. E durante esses 10 anos, você aprendeu todas as minhas manias, todas as minhas fraquezas,
e usou isso contra pessoas mais vulneráveis. Eu não preciso de alguém assim trabalhando para mim. Pode ir. Célia saiu dali indignada, mas não tinha argumento. Ela sabia que tinha perdido. Roberto então pegou o telefone e ligou para o número que constava na ficha de Mariana. Tocou 5 vezes antes de alguém atender. Era a voz embargada de Mariana. Alô? Mariana, sou Roberto Almeida. Por favor, não desligue. Preciso falar com você. Houve um silêncio longo. Então, o que o senhor quer? Já não fez o suficiente? Mariana, eu cometi um erro terrível. Eu descobri a verdade. Você foi incriminada. Foi uma armação. Por favor, volte. Aqui. Preciso pedir desculpas pessoalmente. E preciso corrigir essa injustiça. Mariana começou a chorar do outro lado da linha. A verdade? O senhor descobriu a verdade? Sim. Foi minha sobrinha. Ela colocou o colar na sua bolsa. Eu tenho os vídeos. Você estava certa. Alguém estava tentando prejudicá-la. E eu fui tolo o suficiente para acreditar. Mariana não conseguia falar. Só chorava. Roberto continuou. Por favor, venha amanhã. Traga a Isabela. Preciso pedir desculpas para vocês duas. E preciso compensar de alguma forma o que fiz. Quando a ligação terminou, Roberto se deixou cair na cadeira exausto. Tinha passado tantos anos, construindo muros para se proteger, que tinha esquecido como reconhecer a verdade quando ela estava bem na sua frente. Tinha permitido que suas próprias feridas o cegassem para a honestidade genuína. E quase destruíra 2 vidas inocentes no processo. Naquela noite, na mansão agora ainda mais vazia, sem Célia e Júlia, Roberto olhou para a foto antiga dele com a mãe. Tocou o vidro com os dedos, sentindo a textura fria. Desculpa, mãe, sussurrou. Eu esqueci de onde vim. Esqueci quem eu era. Mas vou tentar corrigir isso, prometo. Lá na Zona Leste, em seu apartamento pequeno, Mariana abraçava Isabela, com força. A menina não entendia completamente o que tinha acontecido, mas sabia que algo importante tinha mudado. Sabia que a mãe estava chorando, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. A tempestade tinha passado. A verdade tinha vencido. E amanhã, quando o sol nascesse, seria o começo de algo novo. Algo que nenhum deles poderia ter imaginado. A manhã seguinte amanheceu diferente. O sol entrou pelas janelas da mansão com uma intensidade que parecia querer lavar toda a escuridão dos dias anteriores. Roberto acordou cedo, como sempre, mas dessa vez com um peso no peito que não era apenas o vazio de sempre. Era culpa, era vergonha. Era o reconhecimento doloroso de que tinha permitido que suas próprias feridas machucassem pessoas inocentes. Preparou-se com cuidado. Vestiu roupas simples, sem a formalidade habitual. Dispensou o motorista e foi ele mesmo buscar Mariana e Isabela em sua própria casa. Queria fazer aquilo pessoalmente. Precisava fazer aquilo pessoalmente. Quando chegou ao endereço que constava na ficha de funcionária, Roberto teve que verificar 2 vezes se estava no lugar certo. O prédio era antigo, com paredes descascadas e portão enferrujado. Subiu 3 lances de escada estreita. O cheiro de mofo e comida misturados no ar abafado. Quando chegou à porta do apartamento, hesitou antes de bater. Mariana abriu quase imediatamente. Devia estar esperando. Seus olhos estavam inchados, mas não havia raiva neles, apenas cansaço, e talvez uma esperança frágil e assustada. Senhor Almeida, ela disse baixinho. Por favor, Roberto respondeu. Me chame de Roberto. Posso entrar? Mariana abriu a porta completamente. O apartamento era minúsculo. Uma sala que também servia de quarto, com um sofá-cama onde claramente Mariana dormia. Um quartinho pequeno onde Isabela tinha sua cama simples, mas arrumada com cuidado. Uma cozinha do tamanho de um armário. Um banheiro que mal cabia uma pessoa. Mas tudo estava limpo, organizado, cuidado com amor. Isabela estava sentada na cama dela, ainda de pijama, abraçada a um ursinho de pelúcia gasto. Quando viu Roberto, se encolheu, com medo. Roberto sentiu o coração apertar. Aquela menina tinha medo dele. Aquela criança que tinha mostrado mais integridade do que qualquer adulto que ele conhecia, agora o via como uma ameaça. Ele se ajoelhou, descendo até a altura dela.
Isabela, disse suavemente, eu vim pedir desculpas, para você e para sua mãe. Eu cometi um erro muito grande. Eu não acreditei em vocês quando deveria ter acreditado. E vocês foram punidas por algo que não fizeram. Isso foi muito errado da minha parte. Isabela olhou para a mãe, confusa. Mariana assentiu, encorajando-a. A menina voltou seus olhos para Roberto. O senhor não vai mandar a gente embora? Não, Roberto disse, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Não vou. Na verdade, eu queria que vocês voltassem. Se quiserem, se conseguirem me perdoar. Foi quando Mariana falou, a voz firme apesar da emoção. Senhor, Roberto, eu aceito suas desculpas, mas precisa entender uma coisa. Eu trabalho para o senhor porque preciso alimentar minha filha. Preciso pagar aluguel, preciso sobreviver. Mas eu não posso trabalhar em um lugar onde não confiam em mim, onde a qualquer momento posso ser acusada de algo que não fiz. Isso não é vida. Isso é tortura. Roberto assentiu lentamente. Eu entendo. E você tem toda a razão. Foi por isso que eu dispensei minha sobrinha e minha administradora. Foi por isso que estou aqui, pessoalmente, para pedir desculpas e para propor algo diferente. Mariana franziu o senho. Algo diferente? Roberto respirou fundo. Eu passei a noite pensando em tudo o que aconteceu, em tudo o que eu me tornei. Construí uma fortuna, mas perdi minha humanidade no processo. Criei muros tão altos para me proteger que acabei prendendo a mim mesmo. E quando finalmente alguém me mostrou que ainda existe bondade no mundo, ele apontou para Isabela. Eu não soube reconhecer. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Eu tenho uma fundação, Instituto Almeida de Desenvolvimento Social. Foi criado há anos por exigência de isenção fiscal, mas confesso que nunca dei muita atenção a ele. Tem funcionários que cuidam, fazem relatórios, mas eu nunca estive realmente envolvido. Mas agora percebi que deveria estar. E percebi que preciso de alguém com valores reais para liderar a área de bem-estar. Alguém que entenda o que é lutar, o que é precisar, o que é criar um filho sozinha enfrentando o preconceito do mundo. Mariana o encarava, sem entender completamente aonde aquilo ia dar. Quero que você trabalhe na fundação, Roberto disse, como coordenadora de bem-estar e desenvolvimento familiar, com autonomia total, salário digno, benefícios. E a primeira coisa que quero que você faça é investigar as condições de trabalho de todos os meus funcionários. Na mansão, nas empresas, em todos os lugares. Quero saber se alguém está sendo explorado, invisibilizado, desrespeitado e... Quero corrigir isso. Mariana piscou incrédula. O senhor está me oferecendo um cargo de liderança? Estou. E também quero custear a educação de Isabela. Escola particular, material, uniforme, tudo. Ela merece ter as mesmas oportunidades que qualquer criança rica tem. E mais importante, ele olhou diretamente para a menina. Eu quero aprender com você. Aprender a ver o mundo com olhos honestos de novo. Isabela soltou o ursinho e, para surpresa de todos, inclusive dela mesma, levantou e abraçou Roberto. Obrigada, sussurrou. Roberto a abraçou de volta, e foi quando as lágrimas que ele tinha segurado finalmente caíram. Chorou ali, abraçado àquela menina, liberando anos de solidão, desconfiança e dor. Mariana também chorava, sem conseguir acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Quando finalmente se separaram, Mariana limpou as lágrimas e perguntou: por que está fazendo isso? Por que está nos ajudando assim? Roberto sorriu, um sorriso triste, mas honesto. Porque vocês me lembraram de quem eu era antes de me tornar rico. E porque percebi que não quero mais viver em uma prisão de desconfiança. Quero reconstruir. Quero fazer diferente. E preciso de ajuda para isso. Nos dias seguintes, Mariana começou sua nova função. Ela tinha autonomia, como Roberto prometeu, e usou isso com sabedoria. Conversou com cada funcionário da mansão individualmente, em lugares neutros onde se sentissem à vontade para falar a verdade. Descobriu coisas que Roberto nunca tinha imaginado. Silvia, a funcionária da limpeza, estava sendo pressionada por Célia há meses para trabalhar horas extras sem receber por isso. Regina tinha uma filha com necessidades especiais
e precisava sair mais cedo às terças para levar a menina à terapia, mas tinha medo de pedir. Seu Francisco, o jardineiro, estava com problemas de saúde, mas não tinha plano médico adequado. Paulo, o motorista, estava há 3 anos, sem aumento, mesmo com a inflação corroendo seu salário. Mariana compilou tudo em um relatório detalhado e apresentou a Roberto. Ele leu cada linha com atenção crescente, sentindo vergonha de si mesmo. Como tinha deixado as coisas chegarem àquele ponto? Como tinha sido tão cego? Imediatamente implementou mudanças. Todos os funcionários receberam aumento retroativo. Regina ganhou flexibilidade de horário. Seu Francisco foi incluído em um plano de saúde premium. Paulo recebeu bônus e teve redução de horas de trabalho. E uma nova regra foi estabelecida: reuniões mensais onde qualquer funcionário poderia falar diretamente com Roberto sobre problemas, sugestões ou necessidades. Mas as mudanças não pararam na mansão. Mariana, com sua nova posição na fundação, começou a visitar as empresas de Roberto. Conversou com funcionários de todos os níveis, desde os seguranças até os gerentes. Descobriu mais casos de exploração, de assédio moral, de condições inadequadas. E Roberto, que antes delegava tudo e nunca se envolvia diretamente, agora estava presente em cada reunião, em cada discussão, em cada implementação de mudança. A fundação, antes uma entidade burocrática que existia apenas no papel, começou a funcionar de verdade. Mariana criou programas de alfabetização para adultos, creches para filhos de funcionários, cursos profissionalizantes, assistência psicológica gratuita. Roberto financiava tudo com entusiasmo renovado, percebendo que pela primeira vez em anos estava usando seu dinheiro para algo que realmente importava. Isabela, por sua vez, começou em uma escola particular no início do 2º semestre. No primeiro dia, Mariana a levou pessoalmente, nervosa, querendo ter certeza de que a filha ficaria bem. A menina usava uniforme novo, mochila nova, material novo. Mas o que mais brilhava não eram as coisas novas. Era a confiança em seus olhos. Roberto tinha pedido para estar presente também. Queria ver Isabela começando essa nova fase. Quando a menina entrou na sala de aula e se virou para acenar para a mãe e para ele, Roberto sentiu uma emoção tão intensa que teve que virar o rosto para esconder as lágrimas. Ela vai longe, ele disse para Mariana. Você criou uma menina especial. Mariana sorriu, o orgulho estampado no rosto. Eu só ensinei o que é certo. O resto é quem ela é. Com o passar dos meses, a mansão mudou completamente de atmosfera. Não era mais aquele lugar frio, clínico, asséptico. Havia risos nos corredores, havia conversas genuínas na cozinha. Os funcionários não andavam mais com medo, com os olhos baixos. Andavam com dignidade, sabendo que eram respeitados. Roberto começou a passar mais tempo em casa. Antes, evitava aquele lugar, saía cedo e voltava tarde, jantava fora, viajava sem necessidade. Agora, gostava de estar ali. Gostava de conversar com Paulo sobre futebol. Gostava de ouvir as histórias de seu Francisco sobre o interior. Gostava de ver Mariana trabalhando, sempre com aquela determinação tranquila. E adorava quando Isabela aparecia nos finais de semana ou nas férias. A menina tinha se soltado, não tinha mais medo. Conversava com ele sobre a escola, sobre os livros que estava lendo, sobre seus sonhos. Queria ser médica, dizia. Queria ajudar pessoas. Roberto sempre sorria quando ela falava isso. Claro que ela queria ajudar pessoas. Era quem ela era. Um dia, 6 meses depois de tudo ter acontecido, Roberto chamou Mariana para uma conversa no escritório. Ela entrou ainda com um pouco de apreensão residual, memória dos tempos ruins, mas ele rapidamente a tranquilizou com um sorriso. Senta, Mariana. Preciso falar uma coisa importante. Ela sentou, atenta. Eu estava pensando, Roberto começou, sobre família. Sobre o que isso significa. Durante anos achei que família era sangue, sobrenome, herança. Mas percebi que estava errado. Família é quem está presente, quem se importa, quem ensina valores e os vive de verdade. Fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado.
Você e Isabela me ensinaram mais nesses meses do que eu aprendi em toda a minha vida. Me ensinaram sobre honestidade, sobre perdão, sobre recomeçar. E eu gostaria, se vocês concordarem, de considerá-las parte da minha família. Não no papel, não oficialmente, mas no que realmente importa. No coração. Mariana tinha lágrimas nos olhos. Roberto, você não precisa... Eu sei que não preciso, ele interrompeu gentilmente. Mas eu quero. Vocês me salvaram, Mariana. Me salvaram de me tornar um homem, amargo e sozinho para sempre. Me mostraram que ainda havia esperança, e eu sou eternamente grato por isso. Mariana limpou as lágrimas e sorriu. Então nós também consideramos você família. Isabela já perguntou se pode te chamar de tio Roberto. Roberto riu, uma risada genuína, cheia de alegria. Pode. Adoraria isso. Naquele mesmo mês, Roberto organizou um evento na fundação. Um jantar para todos os funcionários de todas as suas empresas, com suas famílias. Foi um evento simples, sem ostentação, mas cheio de calor humano. Havia crianças correndo, pessoas conversando, risadas ecoando. Durante o jantar, Roberto fez um discurso. Não, foi ensaiado. Não foi perfeito, mas foi honesto. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui, começou. Durante muitos anos, eu construí empresas, acumulei riqueza, mas perdi de vista o que realmente importava. Esqueci que por trás de cada função, de cada cargo, há uma pessoa com família, com sonhos, com lutas. E foram vocês, especialmente você, Mariana, e você, Isabela, que me lembraram disso. Apontou para onde mãe e filha estavam sentadas, ambas corando com a atenção. Eu aprendi que honestidade não tem classe social, que integridade não se compra com dinheiro, que as mãos mais pequenas podem carregar os maiores valores. E aprendi que confiar não é fraqueza, é coragem. Fez uma pausa emocionado. Então eu quero fazer um compromisso hoje, na frente de todos. Compromisso de que nenhum funcionário meu será invisibilizado, que todos serão ouvidos, que todos terão oportunidades. Porque uma empresa só é forte quando as pessoas que a constroem são tratadas com dignidade. E uma vida só tem sentido quando é compartilhada com pessoas que nos tornam melhores. Os aplausos foram longos e sinceros. Mariana chorava abertamente. Isabela se levantou e correu para abraçar Roberto, sem se importar com toda a gente olhando. E ele a abraçou de volta. Aquela menina que tinha mudado tudo com um gesto simples de organizar dinheiro que não era seu. Os anos seguintes trouxeram mais transformações. Isabela cresceu, continuou sendo excelente aluna, manteve seus valores intactos. Aos 16 anos começou a trabalhar como voluntária na fundação, ajudando outras crianças em situação de vulnerabilidade. Aos 18, passou em medicina na melhor universidade de São Paulo, com bolsa integral. Roberto esteve lá no dia dos resultados, chorando junto com Mariana, mais orgulhoso do que se fosse sua própria filha. Mariana se tornou referência no terceiro setor. A fundação, sob sua liderança, ganhou prêmios nacionais de impacto social. Ela publicou artigos sobre dignidade no trabalho, sobre como empresas podem lucrar sem explorar. Dava palestras, inspirava pessoas, mudava vidas. E Roberto? Roberto finalmente encontrou a paz que procurava havia décadas. Não na solidão, não no isolamento, não na desconfiança, mas na conexão. Na confiança construída dia a dia. No reconhecimento de que as pessoas podiam sim machucá-lo, mas que viver com medo disso não era viver de verdade. Ele ainda tinha sua empresa, seus negócios, seu dinheiro, mas agora tinha algo mais valioso. Tinha família, tinha propósito, tinha a certeza de que estava deixando o mundo um pouco melhor do que encontrou. Em uma tarde de domingo, 5 anos depois de tudo ter começado, Roberto estava no jardim da mansão. A casa não era mais tão silenciosa. Mariana e Isabela tinham se mudado para um apartamento próprio, comprado com o trabalho honesto de Mariana, mas vinham visitar quase todo o final de semana. Hoje tinha churrasco. Todos os funcionários foram convidados, com suas famílias. Isabela, agora com 15 anos, alta e linda, sentou-se ao lado de Roberto no banco do jardim. Tio Roberto, ela disse, posso te fazer uma pergunta?
Claro, ele respondeu. Você se arrepende de ter confiado na gente naquele dia? Quando tudo estava apontando que a gente tinha culpa? Roberto pensou por um longo momento. Então sorriu. Eu me arrependo de ter demorado para confiar, de ter deixado a dúvida falar mais alto do que o que meus olhos tinham visto. Mas não me arrependo de, no final, ter escolhido acreditar, porque acreditar em vocês mudou minha vida inteira. Isabela encostou a cabeça no ombro dele. Você mudou a nossa também. Você acreditou na gente quando ninguém mais acreditava, nem nós mesmas. Eles ficaram ali em silêncio, observando as pessoas, rindo, conversando, vivendo, e Roberto percebeu que aquele momento simples e cheio de calor, era mais valioso do que toda a fortuna que tinha acumulado. A confiança, ele tinha aprendido, não era algo que se dava de forma imprudente, mas também não era algo que se negava por medo. Era algo que se construía, tijolo por tijolo, gesto por gesto, escolha por escolha. E quando construída sobre bases verdadeiras, era indestrutível. Naquela noite, depois que todos foram embora, Roberto ficou sozinho na biblioteca. Pegou a foto antiga dele com a mãe e sorriu. Consegui, mãe, disse baixinho. Eu me perdi, por um tempo, mas encontrei o caminho de volta. E foi uma menina de 10 anos que me mostrou onde estava a luz. Guardou a foto com cuidado e subiu para seu quarto. Pela primeira vez em décadas, não se sentia sozinho naquela casa enorme. Ela tinha se enchido de memórias boas, de risos verdadeiros, de momentos que valiam mais do que qualquer objeto caro. E quando apagou a luz e fechou os olhos, Roberto Almeida dormiu em paz. Uma paz profunda, verdadeira, conquistada não com dinheiro ou poder, mas com humildade, arrependimento e a coragem de confiar novamente. Algumas verdades ele tinha descoberto, só são visíveis quando o coração decide ver. E ele tinha finalmente aprendido a olhar com o coração. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Mariana e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, honestidade e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi o momento em que Isabela organizou o dinheiro? O desespero de Mariana sendo injustamente acusada? Ou a transformação de Roberto ao reconhecer seu erro e buscar redenção? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre confiança, perdão e a capacidade de recomeçar. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções. Até lá, lembre-se, a honestidade não conhece classe social e as mãos mais pequenas podem carregar os maiores valores. Um grande abraço e até a próxima.